Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Cavalcante, nós estamos aqui mais uma vez diretamente do Núcleo Pré-Vestibular, o melhor cursinho da região do Cariri e o melhor cursinho online para você que está aí nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, pelas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, um tanto quanto espinhoso, que é a chamada reforma protestante. Professor, por que é um assunto espinhoso? Porque geralmente quando se fala de algumas temáticas, principalmente a temática da religião, é muito difícil se falar alguma coisa que agrade a todo mundo, né? Muitas vezes o olhar histórico sobre determinados assuntos acaba discordando do olhar religioso, do olhar da fé e acaba gerando algum desentendimento e algum dissabor. Então, antes de começar essa aula, eu queria deixar bem claro que essa não é uma aula de teologia. O que eu vou colocar aqui não são assuntos de natureza religiosa, e sim assuntos de natureza política, econômica e histórica, tá? Então, isso aqui é importante para o teu vestibular e não necessariamente para a tua vida pessoal. Aprenda, por favor, a separar o que você precisa saber do que você gosta. Nem tudo que você precisa saber, você precisa gostar. Entenda as informações, receba, absorva, reflita, use o necessário para fazer a sua prova e depois você coloca aquilo de lado, se aquilo dali entra em confronto com aquilo que tu acha que é correto e com as tuas ideias de mundo. Tá, beleza? Deu para entender a dica aí do professor Tiago? Dito isso, vamos partir para esse assunto chamado Reforma Protestante, tá? Bom, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante é um nome que se dá a um rompimento que aconteceu na Igreja Católica ali por volta do século XVI, no início da Idade Moderna e o surgimento de novas religiões, tá? Professor, foi a primeira vez que a Igreja Católica sofreu algum tipo de rompimento? Claro que não. A Igreja Católica, em outros momentos, já sofreu algum tipo de rompimento. Tipo, quando, professor? Tipo, qual, professor? Por exemplo, o chamado Cisma do Oriente, quando os cristãos foram divididos em dois grupos, os católicos e os ortodoxos. Os católicos sob o comando do Papa de Roma e os ortodoxos sob o comando do imperador bizantino. Esse cisma do Oriente ele foi condicionado por alguns fatores. Um dos fatores foi o constante desentendimento entre a autoridade do Papa e a autoridade do imperador. Como o Império Bizantino, o poder continuou centralizado na mão do imperador, enquanto que na Idade Média Ocidental o feudalismo tomou o lugar do Império Romano, o Império Romano deixou de ter um centro político, houve uma profunda fragmentação do poder político com a queda de Roma, a autoridade soberana na Idade Média era o Papa. O poder do Papa era tão grande que ultrapassava o poder dos reis. É o tal do supranacionalismo papal. Já no Império Bizantino, o poder continua concentrado na mão do imperador. E uma vez que está concentrado na mão do imperador, ele vai exercer o chamado cesaropapismo. Repetindo, cesaropapismo, que é quando o poder do imperador, o César, é superior ao poder do Papa. Beleza? Então, assim, durante esse momento ficou claro um rompimento da cristandade, é uma espécie de rompimento antes da reforma. Agora, a grande questão é que a reforma aconteceu no Ocidente. Tiago, e quais critérios contribuíram para que a igreja, outrora tão poderosa, agora sofresse esse tipo de rompimento? Particularmente o momento que se vive. A Idade Média, de fato, a igreja era uma instituição muito poderosa, só que não estamos mais na Idade Média, estamos na Idade Moderna. Rivalizando com o poder da igreja, existem outras instituições, como as monarquias absolutistas.
Outra coisa, e vimos em aulas anteriores, o surgimento de uma nova forma de olhar as coisas, que é o humanismo e o renascimento. Além disso, algumas figuras de dentro da igreja contribuíram para essas críticas. Naquela época, os caminhos que te levavam para você se tornar um sacerdote não era necessariamente a fé. Vários eram os caminhos possíveis, inclusive você adquirir o cargo eclesiástico. Então, muitas vezes, fé não era o fundamento para o sacerdócio, o que fazia com que muitos membros da igreja se desviassem do caminho e adotassem uma postura que não condizia com aquilo que as escrituras defendiam como correto. Por conta disso, essa postura inadequada de alguns membros do clero, críticas vão surgir ao comportamento de padres, de sacerdotes, de homens ditos homens de fé. Além dessas questões políticas e mais especificamente da conduta de alguns sacerdotes, também podemos colocar como um dos fatores que contribuiu para a eclosão dessa chamada reforma protestante a crítica que se fazia a algumas práticas de dentro do catolicismo daquele momento. Práticas essas que a gente pode resumir em dois claros pontos. O primeiro deles, a venda de indulgências. E o segundo, a venda de simonias. Professor, o que eram indulgências e simonias? Indulgência era a prática de perdão do pecado, que é uma coisa que ainda hoje existe. Por exemplo, quando você se confessa, ao final da confissão, o padre te dá uma indulgência, que é o perdão do teu pecado, tá? Já a simonia era o comércio de relíquias sagradas. Para muitos devotos, para muitos fiéis, adquirir, possuir consigo uma relíquia que pertenceu a um santo, a um mártir, a um personagem importante dentro da igreja, era algo fundamental. Então, o comércio de relíquias religiosas era algo que beirava a insanidade. Alguns autores apontam que vendia-se pedaço de madeira dizendo que era da cruz de Cristo. Erasmo de Roterdã chegou a comentar que venderam tanta madeira dizendo que era da cruz de Cristo que se juntasse toda essa madeira dava para fazer uma caravela, que é aqueles barcos enormes. Então esse tipo de venda de objetos sagrados, de relíquias sagradas, também era alvo de muitas críticas por parte dos reformadores, tá? E aí esse processo vai eclodir particularmente na Alemanha com um reformador chamado Martinho Lutero, tá? Que vai dar origem ao chamado luteranismo, tá? O luteranismo vem do nome do fundador dessa corrente reformada, que é o Martinho Lutero. Na Alemanha, o Martinho Lutero, através de um documento chamado 95 Teses, vai romper com a Igreja Católica. Essas 95 teses eram pontos onde Lutero acreditava que a Igreja estava errando em relação ao que a pregação da Igreja estava errada em relação ao que a Bíblia dizia, não é? Entre os pontos mais importantes, mais simbólicos dessas 95 teses estão aqueles que dizem, primeiro, que o Papa Romano, o Papa da Igreja Católica, não é infalível. Se você é fiel católico, você tem que entender que o Papa nunca está errado quando o assunto diz respeito à fé. O Papa sempre está certo, não é? Então, a quebra da infalibilidade papal é um dos pontos chaves da reforma protestante. Quando você quebra o mito de que o soberano, o chefe máximo da igreja, é infalível em natureza de fé, através de argumentos teológicos, você abala toda a estrutura da igreja. Então Lutero ele vai defender, a partir de pontos de vista teológicos, que o Papa não é infalível, que o Papa é um homem, que o Papa é passível de erros, portanto o Papa não é infalível.
Se o Papa não é infalível, ele não tem o direito de conceder o perdão a ninguém. Tá? Então é um dos pontos fundamentais do pensamento luterano, o fim da infalibilidade papal. Outro ponto fundamental, a questão da tradução da Bíblia do latim para o alemão, causando um processo extraordinário de alfabetização. Porque a partir do momento que a Bíblia era traduzida para os idiomas locais e que ele, o próprio Lutero, estimula que a missa, o culto, seja proferido no idioma local para que as pessoas entendam o que está sendo dito, muita gente vai tentar aprender a ler para poder entender e estudar o que a Bíblia dizia, a palavra de Deus, causando um dos maiores processos de alfabetização da história ocidental. Depois a Bíblia vai ser traduzida para outros idiomas, tá? Já tinha existido até algumas tentativas anteriores, por exemplo, um inglês chamado John Wycliffe, ou Wycliffe, né, que era um padre também, teólogo, já tinha feito a tradução da Bíblia do latim para o inglês, o Lutero faz a tradução da Bíblia do latim para o alemão, e assim as traduções das Bíblias vão se tornando cada vez mais comuns e as pessoas vão tendo acesso à leitura dos evangelhos. E um ponto fundamental é esse direito de ler e interpretar. Além da Bíblia ser em latim, a interpretação dela cabia apenas aos membros da igreja, o que faz com que a igreja detivesse uma espécie de monopólio da interpretação do que era correto e do que era errado. A partir do momento que as pessoas podem ler e tirar suas próprias conclusões, esse poder sai da mão da igreja e acaba se tornando um poder mundano, tá? Tem até um filme muito legal, um filme recente e apocalíptico, mas que mostra a importância do controle da esfera do sagrado. Um filme chamado O Livro de Eli, que vai girar em torno dessa ideia de alguns grupos lutando para controlar a única Bíblia que sobrou no mundo. O mundo acabou, sobrou só uma Bíblia e as pessoas estão lutando para controlar essa Bíblia. Quem tivesse o controle dessa Bíblia teria o controle desse mundo, não é? Daí você imagina o poder que um livro como esse tinha naquela época. As pessoas realmente se pregavam a ideia de que ali continha o que você precisava saber. Então quem detivesse o poder de interpretação acabava se tornando uma instituição bastante poderosa, tá? Então, além da infalibilidade papal, da tradução da Bíblia e da livre interpretação, Lutero também prega que a missa deva acontecer na língua local, certo? Porque as pessoas não entendiam o que o padre dizia, já que era dito em latim. E as pessoas não sabiam latim, principalmente as pessoas comuns. E finalmente ele prega, Lutero, o fim dos sacramentos e a manutenção de apenas dois, o batismo e a Eucaristia. Obviamente o pensamento luterano não foi aceito pela Igreja Católica e o que acabou fazendo com que Lutero tivesse sucesso na sua empreitada foi o apoio que ele recebeu de alguns príncipes alemães. Não é? Muitos desses príncipes não interessados na ideologia e no pensamento de Lutero, e sim na perspectiva que isso abria. Qual perspectiva? De expulsar a Igreja Católica de suas terras e não precisar mais repartir com a Igreja Católica os recursos que explorava das camadas camponesas. Então, por conta disso, Lutero recebe apoio de alguns príncipes e outros vão ficar contra Lutero. Estoura na Alemanha guerras de religião, guerras essas que vão durar muito tempo depois da morte de Lutero. Até que finalmente vai se estabelecer um acordo de paz, chamado de Paz de Augsburgo, e essa Paz de Augsburgo vai colocar um ponto final, onde cada soberano da Alemanha vai decidir que religião vai prevalecer no seu território. Show? Tranquilo? E aí, o pensamento de Lutero acaba influenciando um outro pensador chamado João Calvino. O João Calvino vai dar origem ao tal do calvinismo, que vai se espalhar por alguns países, como a França, a Holanda, e vai se consolidar ali na Suíça. O Calvino estabelece um governo religioso na Suíça chamado consistório, tá? Calvinismo e luteranismo são doutrinas bastante parecidas. O que é que vai mudar de uma para outra? Principalmente a questão da economia.
Lutero não se preocupava muito com as questões econômicas. Para Calvino isso era fundamental. Portanto, a gente já entende logo por que o calvinismo vai receber forte apoio da burguesia, tá? A burguesia era a classe social mais ligada às atividades comerciais. E existe uma espécie de barreira teológica para o avanço dos negócios, chamado de moral do justo preço, onde a Igreja Católica acreditava que o preço justo a ser cobrado por algo era apenas o preço do material que foi usado para produzir e do tempo que foi gasto nessa confecção. Enquanto que a maioria dos produtores e comerciantes, eles querem, além disso, o lucro. Para a igreja, a prática do lucro muitas vezes era considerada errado, porque você cobrava por alguma coisa que você não entregou. O tempo. E a cobrança do tempo era considerada usura, e usura era considerada um pecado. Então, muitos burgueses ficavam aflitos espiritualmente pela ideia de estar pecando, pela ideia de não conseguir alcançar o paraíso. Parcialmente, essa questão foi resolvida com a ideia do purgatório. O purgatório, que é um estágio, né, entre o inferno e o céu, é uma crença que nem sempre houve dentro do cristianismo. Segundo alguns autores, a ideia de purgatório vai amadurecer no final da Idade Média com o crescimento das atividades comerciais. É uma tentativa de fazer com que as pessoas entendam que não existe apenas só esses dois caminhos, e se elas, por exemplo, pecarem, mas se esses pecados não forem tão sérios assim, elas poderiam ir para esse local intermediário até expirarem seu pecado e ir para o céu. Inclusive, essa ideia de purgatório que vai incentivar muito a prática da venda de indulgências, né? Através da compra da indulgência, você podia diminuir o tempo que você passaria no purgatório e alcançar a glória do reino de Deus, tá? Então, assim, os burgueses vão adorar essa ideia que o Calvino vai trazer. E qual é a ideia que o Calvino vai trazer? O Calvino ele vai desenvolver toda uma teoria para justificar a prosperidade material. Diferente do catolicismo, que muitas vezes via o crescimento material, a ambição como algo errado, pecaminoso, Calvino cria uma teologia da prosperidade chamada doutrina da predestinação, ou predestinação absoluta, onde ele dizia que todos nós, eu e vocês aí, já nascemos com o destino traçado. Já foi determinado por Deus para onde é que nós vamos, se nós vamos para o céu ou para o inferno. Desde o nosso nascimento, nosso caminho já está traçado. Professor, então, se a minha vida já está toda predeterminada por Deus, significa que pouco importa o que eu vou fazer, já está determinado se eu vou para o céu ou para o inferno? Exato. Professor, então, assim, se eu sair atirando nas pessoas, né? Se eu sair apertando as campainhas dos outros, sair correndo, se eu sair, né, derramando o leite do vizinho, pulando em cima do carro do vizinho, mesmo assim eu vou para o céu? Bom, o que é que Calvino diz? Que se você for um dos eleitos, se você for um dos predestinados, você não vai fazer isso. É mais ou menos esse o pensamento de Calvino, entendeu? Se você for um dos que tem acesso ao reino de Deus, você não vai ser uma pessoa com essa trajetória errada de fazer esse tipo de coisa, tá? Professor, e como é que eu tenho certeza que eu estou indo no caminho certo? É aí onde está o lance da prosperidade. Calvino diz que se você é uma pessoa que tem uma vida rigorosa, não é? E o que é a vida rigorosa? Da sua casa para a sua igreja, para o seu trabalho, para a sua casa. Na versão de vocês, estudantes, da sua casa, para o seu cursinho, para a igreja, para a sua casa. Se você evita luxo, evita festa, evita vaidade, evita vícios, se você não bebe, se você não fuma, se você não faz coisas erradas, e se fazendo tudo isso você prospera materialmente, você ganha dinheiro, significa dizer que Deus lá de cima está olhando para você e está fazendo assim, ó.
positivo. Você está no caminho certo. Professor, e se eu fizer tudo isso e não estiver ficando rico? Das duas, uma, segundo Calvino. Ou você está mentindo, dizendo que faz e não faz, ou pior ainda, você é um preguiçoso. E a preguiça é um dos pecados mais graves, tá? Então a ideia de Calvino é essa: prosperidade material é um sinal divino. Aquele comerciante que prospera é porque Deus está dizendo que ele está no caminho certo, porque a prosperidade é fruto do trabalho e da poupança. Esse cara está trabalhando, está poupando, não está vivendo de luxo, de festa, de vaidade, de frivolidade, não está gastando à toa, não está esbanjando, não está esnobando. Então ele está no caminho certo. Ele está caminhando para a glória e para a salvação. Então a burguesia absorve essa ideia e aonde o calvinismo vai prosperar, a burguesia vai prosperar e vice-versa. Tem um sociólogo chamado Max Weber que escreveu uma obra belíssima falando sobre esse assunto, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Repetindo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai mostrar a inter-relação que existe entre o desenvolvimento das atividades capitalistas e o desenvolvimento do protestantismo. De boa? A última igreja reformada é a igreja anglicana. Anglicana vem da Inglaterra, tá? É a igreja inglesa, ok? Essa reforma, diferente das outras duas, que foram feitas por pessoas comuns, essa reforma foi feita pelo próprio rei da Inglaterra. Ou seja, no caso da reforma anglicana, presta bem atenção nisso, foi diferente do luteranismo. O luteranismo partiu de um padre, um monge chamado Martinho Lutero, e de uma certa forma contribuiu para enfraquecer o poder real. Já o anglicanismo partiu do próprio Estado, na figura do rei. Então, uma das características fundamentais disso daí é o fortalecimento do poder real. De boa? Tranquilo? Deu para entender aí? Então, no caso do anglicanismo, fortalecimento do poder do rei. No caso do luteranismo, enfraquecimento do poder real, tá? O Henrique VIII, ele vai utilizar como pretexto para romper com a Igreja Católica a questão do casamento. Ele era casado com Catarina de Aragão, ligada à monarquia espanhola, e ele queria casar com uma amante chamada Ana Bolena. Tem um filme legal para ver isso chamado A Outra. E tem um seriado legal para ver isso chamado The Tudors. Então procura aí na internet A Outra, procura The Tudors e dá uma olhadinha nesse material, que é um material muito bom para entender o lance da reforma protestante na Inglaterra, tá? Então, querendo se separar da esposa e casar com a amante chamada Ana Bolena, o Henrique VIII pede a separação ao Papa, acreditando que pelo fato dele ser rei, o Papa iria conceder essa separação, alegando inclusive que Catarina de Aragão não era virgem antes do casamento e que Catarina de Aragão não gerava filhos homens. Porém, o Papa espanhol, ligado à monarquia espanhola, não vai conceder a separação. Então, Henrique VIII, demonstrando soberania da Inglaterra em relação à Igreja, decreta o ato de supremacia. Através desse ato de supremacia, o rei da Inglaterra rompe com a Igreja Católica e declara que aquela igreja que existe na Inglaterra se submete à autoridade dele, o rei. Então a grande característica dessa reforma é exatamente essa, tá? Mantém mais ou menos a mesma estrutura católica, mas quem manda agora é o rei, beleza? Tiago, e a Igreja Católica ficou só olhando essa reforma e não fez absolutamente nada? Fez sim, tá aqui, ó. A igreja vai reagir através da chamada contra-reforma. Portanto, a contra-reforma foi uma reação da Igreja Católica à reforma protestante. A Igreja Católica não fica parada, não aceita, reage. E nessa contra-reforma, a igreja vai reafirmar tudo aquilo que as igrejas reformadas estavam contestando. Como assim, Tiago? Vamos lá. A missa deve ser em latim ou deve ser na língua local? Em latim. A Bíblia deve ser traduzida ou deve ficar em latim? Em latim.
Os sacramentos, devem existir todos eles ou apenas 2? Todos eles. Então, tudo aquilo que estava sendo contestado, a igreja reafirma. Tiago, então não houve novidades? Houve sim. Entre as novidades que a Contra-Reforma vai apresentar está a criação do Index, a criação da Companhia de Jesus e a criação dos seminários. O que era o Index? Era uma lista de livros proibidos. Eram livros que ensinavam coisas contrárias ao que a igreja considerava correto. A igreja vai passar a atuar como uma espécie de patrulha ideológica. Interessante que uma das últimas listas do Index saiu no final, na metade do século XX, e já continha mais de 4.000 obras classificadas como uma leitura não cristã, tá? Então, até bem pouco tempo atrás, isso do século XVI ao século XX, a igreja editava uma lista onde dizia alguns livros como algo perigoso para um cristão ler, tá bom? Além disso, a Companhia de Jesus foi uma ordem criada na Espanha por Santo Inácio de Loyola e ela tinha um espírito cruzadista. A ideia era combater pela fé. Só que em vez de usar espadas como os cruzados, os jesuítas usavam a dialética, usavam vocabulário, usavam estratégias de persuasão, tá? Então os jesuítas, eles convertiam as pessoas ao cristianismo usando o poder das palavras e a habilidade das palavras, tá certo? Essa é a grande característica dos jesuítas e da Companhia de Jesus. E finalmente foi criada aí os seminários, na minha humilde opinião, uma das maiores criações da Igreja Católica em todos os tempos. Por quê, Tiago? Porque permitiu preparar de forma mais clara o sacerdote para exercer a sua função. Professor, então antes não existia seminário não? Dessa forma não. E como é que se tornava padre? Por vários caminhos, tá? Agora não, agora o cara tem que se tornar padre através da passagem pelo seminário. Então ele é profundamente preparado para exercer o cargo. E vai ser reativada a Inquisição, lembra dela? Aquela instituição que foi construída no final da Idade Média, né, mas que caiu em desuso, né, por causa da corrupção das suas funções, e ela foi reativada aqui para combater as igrejas reformadas, tá? É assim que a Igreja Católica vai reagir a esse momento. E aí a disputa entre esses elementos religiosos vai perpassar e chega até os dias de hoje. Por exemplo, hoje nós somos um país onde existe um grande número de católicos e um grande número de protestantes. Muitas dessas igrejas protestantes, elas são derivadas, elas são resquícios dessas igrejas que surgiram lá no século XVI, tá? Porém, graças a Deus, aqui o fundamentalismo religioso e o conflito entre as religiões não é muito observado. Graças ao bom Deus. Nós somos um pouco mais tolerantes do que outras partes do mundo. Se Deus quiser, vamos continuar dessa maneira, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula e a gente se vê numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.